Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, você que tem a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Versículo 23, 24 e 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, vamos ler a partir do versículo 22, 23 e 24, depois o versículo 31. Amém? Que diz assim: mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Versículo 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Amém? Vamos repetir o 31 todos juntos? Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento em nome de Jesus. Se eu fosse dar um tema nessa mensagem, daria: não abandone o barco. Lembro do louvor essa manhã. Meus amados irmãos, estamos aqui diante de um fato que ocorreu na vida do apóstolo Paulo, que foi algo muito marcante, e nós podemos extrair dessa história muitas lições importantes para a nossa vida. Aqui o apóstolo Paulo se encontrava preso. Ele pediu para que pudesse ser julgado por César, na Itália, em Roma, e assim o seu pedido foi aceito. Então Paulo, ele estava em viagem, juntamente com muitos outros presos, e ele estava indo para a Itália, e durante aquela viagem, diz a Bíblia que eles começaram a entrar em grande dificuldade. Começaram a entrar em uma grande luta, porque a Bíblia, ela revela o nome de um vento. No versículo 14, diz assim: Euroaquilão. Esse vento Euroaquilão era um vento que soprava de todos os lados, uma tempestade fortíssima, impossibilitando o capitão do barco conseguir manter uma rota fixa, porque ao mesmo tempo que ele tentava manter a rota fixa em direção ao seu destino, o vento soprava tanto de um lado como do outro, e ele não conseguia, a situação estava perigosa e de uma forma difícil de administrar. E, no entanto, o apóstolo Paulo,
ele orienta ao centurião. O centurião é um oficial de Roma, encarregado para conduzir os prisioneiros até Roma. E o apóstolo Paulo, ele orienta dizendo o seguinte: olha, vamos ficar até aqui, em bons portos, até que esta tempestade, ela avance, ela passe, porque grande é o perigo, grande é o risco. Mas o centurião, o capitão, não deu atenção, e no entanto o centurião, ele deu a ordem ao mestre e também ao capitão do barco para avançar com o intuito de chegar até Fênix. No entanto, ali trouxe uma grande dificuldade ainda maior, porque o Espírito Santo, ele orientou a Paulo, mas como eles não quiseram acreditar, diz aqui no versículo 11, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia o apóstolo Paulo. Então, eles não deram crédito na palavra de Paulo e disseram: não vão dar ouvido a esse prisioneiro não, ele não sabe o que fala. Você é um bom capitão, você que entende do mar, você que entende do tempo, então nós acreditamos em você, eu acredito em você, acredito na sua perícia, acredito na sua capacidade como capitão, como mestre, então guia-nos até a Fênix. Chega em Fênix, a gente ancora lá esperando a tempestade passar. Mas não foi nada daquilo que ele estava planejando. Tudo começou a entrar numa dificuldade ainda muito maior. Portanto, meus amados irmãos, a situação começou a se agravar de uma forma tão intensa que o barco agora estava correndo risco de afundar e juntamente toda a tripulação. Aí novamente o apóstolo Paulo, ele usado pelo Senhor, usado pelo Espírito de Deus, ele novamente disse: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente do navio. Então, aquela desobediência do centurião ia causar uma consequência. Então, ele não deu crédito à palavra do apóstolo, então o navio ia se perder. O navio ia ser destroçado. O navio ia acabar. O dano ia ser grande. Mas Deus, através da sua infinita misericórdia e pelo plano que Deus tinha na vida do apóstolo Paulo e dali por diante, Deus, ele disse: por conta da desobediência de vocês não quiseram me ouvir, então o navio vai ser destruído, porém eu vou poupá-los, mas com algumas condições. Então aí o apóstolo Paulo, ele compartilha para todos a experiência que ele teve naquele momento. Ele disse: porque essa mesma noite o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo, ele esteve comigo. Então Paulo diz assim: olha, essa mesma noite um anjo do Senhor apareceu para mim, a qual eu sirvo, está me guiando, o mesmo que disse para mim para Macedônia, o mesmo que disse que eu poderia, a obra que ele tinha que realizar na minha vida era grandiosa na Europa, é o mesmo. Então Paulo diz assim: não temais, o Senhor manda dizer para vocês, não temais, importa que sejas apresentado a César. Então Deus disse para Paulo assim: diga ao povo aí que fica tranquilo, não temas, porque vocês não vão morrer. Não vai acontecer nada contra a vida de vocês, porque é importante que você vá até a César. Então Deus já confortou o coração de Paulo. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então Deus disse assim: ó, eu tenho uma obra na tua vida, Paulo, e tu sabes muito bem, e é da minha vontade que você chegue até a Roma e seja julgado por César. Eu tenho uma obra contigo em Roma. Eu tenho uma obra específica a realizar com você lá. Então não tem nada que vai impedir. E essas almas que estão aí dentro dessa embarcação, desse navio, que
era composto por 276 homens, essas pessoas eu dou a vocês, a você. Nenhum deles vão morrer, se seguirem as minhas instruções. Aí no versículo 31, aqui está a condição. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar. Então, a segunda oportunidade, presta atenção numa coisa: Deus, sempre quando Ele faz uma promessa, Ele atrela também nela uma condição. Está atrelado uma condição. Sempre quando Deus Ele te promete alguma coisa, está atrelada nessa promessa uma condição. A condição é obediência. Quem me compreende? Obediência. Deus Ele disse: vocês não obedeceram à voz de Paulo, por isso vocês sofrerão uma grande perda, perderão um navio de grande porte, mas pouparei a vida de vocês, dando oportunidade, mas com a condição seguinte: vocês têm que permanecer no navio, vocês têm que permanecer no barco. Essa é a condição. Amém? Então a situação, ela foi se agravando, e a ponto do barco ficar à deriva. Eles tiraram a mão dos remos, que não adiantava mais remar, e deixou o vento conduzir a embarcação. E chegou numa certa situação que alguns pensaram: vamos pegar uns barquinhos que estão aqui do lado do navio, vamos tentar salvar nossa vida. Uns pensando: eu vou pular, eu vou tentar chegar em alguma ilha nadando. E Deus Ele disse através de Paulo: não faça isso. Se fizer, vai morrer. Se pular fora, vai morrer, não tem segurança. Se sair fora, não tem salvação. Amém? Então, meus amados irmãos, nós podemos aqui extrair muitas lições para a nossa vida. Se nós desejamos receber da parte de Deus as suas promessas, não tenha dúvida, você tem que entender que a condição que Deus Ele nos dá é obediência. Nada funcionará na tua vida se você não o obedecer. Não é suficiente você ouvir a palavra de Deus. Você obedeceu, Deus Ele está contigo. Se Deus te deu a coordenada, obedeça. Tem muita gente sofrendo grandes perdas materiais, o navio vai afundar por conta de alianças erradas, por causa de decisões mal tomadas. Tem pessoas que estão sofrendo grandes perdas por conta de não ter obedecido à voz do Espírito Santo, mas Deus Ele diz para você aqui nesta noite, que independente das perdas materiais, Deus Ele tem segurança para a tua alma se você não sair do barco, se você não sair da casa de Deus, se você não sair da presença de Deus, se você não sair da segurança de Deus, se você não sair da cobertura espiritual do Senhor. Amém? Temos que estar no barco. A tempestade está rachando, a situação está de uma forma a cada vez pior no quadro da humanidade, mas nós temos que confiar em Deus. O vento está contrário, está soprando para todo lado, sim ou não? Nós temos acompanhado a mídia e especialistas estão preocupados, porque o índice de suicídio e o índice de pessoas que estão sofrendo por depressão é uma coisa assustadora, né? Muitas são as pessoas, estão vivendo um verdadeiro pânico, uma verdadeira incerteza. O vento está soprando de todos os lados, mas se você crer em Deus, confiar em Deus,
Deus ele vai fazer tudo acontecer no seu tempo certo, Ele vai guiar a tua vida e Ele vai preservar a sua vida no meio da tempestade. Amém? Ele vai preservar a tua vida no meio da tempestade. Então, se você que está aqui na casa de Deus hoje, você espera que alguma das promessas de Deus, das mais de 8.000 promessas, se cumprem na tua vida, saiba que não existe nada de graça. Amém? Deus, não estou falando aqui de dinheiro, né? Outros pregariam isso aí, pregaria dinheiro, né? Grana, querendo tomar, não, Ele quer a tua alma, Ele quer a tua vida, Ele quer a sua devoção, Ele quer a sua vida por inteiro, Ele não quer você pela metade, Ele quer que você o obedeça, Ele não quer que você seja um filho desobediente, que simplesmente ouve a palavra de Deus, mas nunca toma a decisão de obedecer. Quem me compreende? Observe que na passagem, você pode ler em tua casa, tá? E na passagem diz a palavra do Senhor, que a tempestade estava tão violenta, tão forte, que eles começaram a desmontar onde que segurava os mastros, eles começaram a aliviar o peso do barco, para que o barco pudesse ter uma melhor flutuação, porque as ondas eram gigantescas, o vento soprando de todo lado. Meus amados irmãos, precisamos de aliviar a carga. Fala comigo, precisamos de aliviar a carga. Se você quiser sobreviver às tempestades da vida, tem que aliviar a carga. Tem muita gente que está caminhando na presença de Deus, mas ainda muito pesados, amém? Com seu coração às vezes carregando a certa mágoa, ressentimento, entristecimento, frustrações, amém? Cargas essas, muitas das vezes, que você tem carregado de muito tempo, talvez de infância, né? E aquilo tem servido como um freio motor para poder atrasar você, para poder frear e não deixar que você avance com mais velocidade na presença de Deus. E Deus, Ele quer que nós venhamos aliviar a carga. Alivie, joga fora o que não presta, tira do teu coração os pensamentos errados, peça ao Espírito Santo para te capacitar. Tem pessoas que ficam guardando coisa no coração, cheio de picuinha, cheio de ressentimento, que o fulano falou isso para mim, que não sei o quê. Vamos aliviar a carga. O nosso coração não pode ser depósito de lixo, ele tem que ser depósito do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque a minha mãe, o meu pai, é porque eu sofri quando era pequeno. Amém, sofreu, amém. Mas hoje você está na presença de Deus. Se teve alguém no passado que não acreditou em você, se teve alguém no passado que amaldiçoou você, talvez alguém no passado que abusou de você, Deus não abusa de você. Você tem um amigo hoje que você pode contar. Você tem um Deus que está ao teu lado, como um Deus, como pai, como parceiro, como amigo, que pode te auxiliar. Então alivie a carga do barco, jogue fora o que está te atrapalhando, porque isso poderá influenciar a tal ponto de levar o teu barco a afundar, de levar a sua vida no fundo do poço. Quem me compreende? Amém? Portanto, meus amados irmãos, este vento Euraquilão era um vento que, quando os marinheiros ouviam falar que estava próximo, todos temiam, porque era sinônimo de morte, fatalismo na certa, né? Mas quem estava comandando aquela embarcação, aquele navio, era o Deus de Paulo. Amém? E o anjo do Senhor estava ali do lado dele. Ele disse: eu estive com o Senhor ele mandou o anjo que me acompanha, a qual eu sirvo. Ele falou comigo pessoalmente, ele falou assim, que eu vou chegar até a Roma. Irmão, se Deus falou que você vai chegar até no céu, por que você está pensando com pensamento negativo, achando que tudo vai acabar agora? Por que você acha que esse problema que você está enfrentando, essa dificuldade que você não está conseguindo administrar, é suficiente demais para poder destruir você? Se Jesus está dentro do barco, que é o teu coração, a tua alma, é impossível você ser destruído.
Amém? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Você crê nisso? Você crê? Então, nós devemos entender que eles aqui chegaram num ponto que havia as galés, né? Os escravos eram acorrentados pelos pés para não fugirem, e eles eram usados para remarem. Não havia barca a motor. Remarem. Os prisioneiros aí pensaram assim: olha, o barco vai afundar. Vamos fazer o seguinte, vamos matar esses prisioneiros aqui, para não correr o risco de alguém sobreviver. E ali o apóstolo intercedeu na hora: não faça isso não, você está ficando doido? Faz isso não. Solta os remos, e deixa Deus nos guiar. Amém, pessoal? Você precisa de soltar os remos. Você precisa de deixar de confiar na sua própria força. Você precisa de confiar mais em Deus e saber que Ele é Senhor, Ele é o administrador da nossa vida. Você precisa de entender que nós precisamos de soltar os remos. É Deus que conduz a nossa vida, é Deus que leva a nossa vida, é Deus que leva nós no porto seguro com segurança. É Ele. Solta os remos. Para de ficar remando contra a maré. Para de tentar querer lutar com as suas próprias forças. Para de querer tentar levar tudo na força do braço, na força do punho, na sua própria sabedoria. Para com isso. Confia mais em Deus. Confia mais no Senhor. Solte os remos e fala assim: Senhor, a partir de agora não confio mais em mim mesmo. Eu confio em Ti. A minha vida é Tua. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Guia-me, Senhor. E Ele vai guiar você. Ele vai te guiar no lugar seguro. Amém? Não tente criar alguma estratégia para tentar ajudar Deus, como Abraão e Sara tentaram. Né? Tentaram arrumar uma fórmula de tentar ajudar a Deus. A Deus prometeu a gente um filho. Pega essa concubina aí, pega aí, né? Essa concubina, e tem um filho com ela. E o problemão que trouxe? A dor de cabeça que trouxe, e que tem trazido até nos dias de hoje, não é? Amém? Não tente ajudar Deus, solte os remos e confie em Deus. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Amém? Nós devemos deixar de parar de lutar com as nossas próprias forças e deixar Ele nos guiar em segurança. Aí, quando chegou no lugar certo, eles pararam perto da ilha de Malta, né? E ali, quando chegaram até na ilha de Malta, eles foram recepcionados por uns bárbaros, os moradores daquela ilha. E ali estava uma noite muito fria, chuvosa, e aqueles homens, moradores daquela ilha, ajudaram a poder auxiliar aqueles sobreviventes. O apóstolo Paulo, ele pegou ali madeira, gravetos, algumas coisas semelhantes, para poder ajudar a elevar o fogo na fogueira, para poder se aquecer, para fugir da hipotermia. E de repente uma víbora agarra na mão dele, bicho venenoso. E ali os bárbaros olharam e disseram assim: esse homem está amaldiçoado, esse homem está com maldição, porque ele não morreu no naufrágio, mas os deuses executaram o juízo e a sentença aqui na terra. E ali ficaram observando Paulo, o que ia acontecer com ele. O apóstolo Paulo sacudiu a víbora no fogo, matou a víbora, estava esperando ali ele ficar zonzo, dar os primeiros sintomas ali do efeito da toxina, mas nada aconteceu. Ele continuou a sua atividade, aqui ou acolá, e todo mundo ficaram pasmos, porque nada aconteceu com o apóstolo. E ali as pessoas começaram a olhar Paulo com um olhar diferente, aqueles nativos, aqueles bárbaros daquele lugar. E ali a Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi convidado a estar ficando alguns dias na casa de Públio,
Públio, ele era uma autoridade daquela ilha, ele era um maioral daquela ilha, como se fosse um líder daquela ilha. E o pai de Públio, ele estava enfermo, ele estava doente, muito enfermo, muito debilitado. E o apóstolo Paulo, vendo o sofrimento do pai de Públio, ele se aproxima, coloca as mãos sobre ele e decreta cura em nome de Jesus. E na mesma hora, o homem, ele é restaurado a sua saúde imediatamente. E naquele momento, houve um grande alvoroço naquele lugar, naquela ilha, a ponto do apóstolo Paulo utilizar da oportunidade que Deus lhe deu para pregar a palavra de Deus, ensinar a respeito de Cristo e transmitir a palavra do Senhor, da salvação, para aqueles que não conheciam. Então, meus amados irmãos, eu quero que os irmãos entendam que mesmo Paulo, ele estava sendo conduzido preso para Roma, mas Deus continuava realizando a obra maravilhosa na vida dele, e ele não desperdiçava nenhuma oportunidade de pregar a palavra de Deus. Amém? Ele não desperdiçava a chance e a oportunidade de continuar pregando a palavra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. Deus te chamou com um propósito. Deus nos escolheu com um propósito de nós transmitirmos aquilo que nós temos recebido. Deus, ele quer fazer de você um instrumento dele, e não pense que pelo fato de você ser um instrumento de Deus, Deus ele poupará você de lutas e de vendavais e de dificuldades. Pelo contrário, nós enfrentaremos ventos fortíssimos de toda parte. Você vê que o mundo hoje está sofrendo assim, é vento de toda parte, é no âmbito sentimental, é no âmbito financeiro, na economia abalada, é no âmbito na saúde, é vento contrário para todo lado. Mas aqueles que confiam em Deus, que não sai fora do barco, que continua na casa de Deus, que confiando na palavra de Deus, Deus ele vai te conduzir com segurança até na terra celestial. E no meio da luta, no meio da dificuldade, Deus ele vai apresentar talvez alguns bárbaros por aí, né? Pessoas hostis, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não têm um conhecimento pela qual você já tem, pessoas que se encontram enfermas fisicamente, espiritualmente, e Deus ele vai te dar ferramentas e mecanismos para poder curar e transmitir a luz para aqueles que vivem nas trevas. Deus ele vai fazer de você um instrumento dele, e aqueles que não conhecem a Deus verão que Deus é com você, testemunharão da grandeza de Deus realizada em obras através da sua vida. Portanto, meus amados irmãos, não deixe que as lutas da vida venham lhe paralisar. Porque exatamente ao contrário que muitas das vezes muitas igrejas e muitos pastores têm apregoado, e muitos crentes, muitas pessoas frequentantes de igrejas estão completamente decepcionados com igrejas. Por quê? Porque falsos pregadores aí, muitas pessoas, isso é pesquisa que foi feita recentemente. Eu já disse aqui hoje pela manhã um pouco sobre isso, já disse em outra circunstância. Quantas pessoas que não querem saber mais de igreja, quantas pessoas que você vai falar de pastor, eles ficam até alarmados. Eu não quero nem saber de pastor, não quero nem saber de igreja. Por quê? Porque eles frequentavam certas igrejas que não se pregavam a verdade. Não se pregam a verdade, não pregam, porque para pregar a verdade não tem que ter compromisso com o bolso do povo. Não pode ter compromisso com dinheiro, tem que ter compromisso com o céu. Porque a verdade não dá popularidade, porque a verdade não enriquece o bolso de ninguém, porque a verdade assusta. Eu até disse para os irmãos hoje pela manhã, uma missionária escocesa disse numa entrevista que lá na Escócia, eles uma vez ao ano, né, no encontro de verão, eles chamam brasileiros para participarem lá, né, levando música,
levam pessoas para cantar músicas MPBs, levam atletas brasileiros para poder fazer uma demonstração de futebol brasileiro, teatro, e no meio de tudo aquilo, fala um pouquinho de Deus, e ela diz assim, não, porque aqui a gente não pode pregar sobre o pecado não, a gente tem que ter sabedoria, e eu acredito que os pastores brasileiros devem ser assim. Eu não sou assim não, eu não acho que pregação dura desvia ninguém, o que desvia as pessoas é o pecado. Pregação dura não mata ninguém, mata o pecado na tua vida. Pregação dura não escandaliza não, o que escandaliza é você estar dentro da igreja e vivendo no mundo. O que escandaliza, o que mata você é o pecado, é você estar dentro da igreja praticando pecado escondido, isso que mata você. A verdade não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? É a verdade que liberta. Então nós temos que sermos fiéis à palavra de Deus, porque se nós quisermos sermos participantes das suas promessas, lembre-se sempre disso, atrelado às promessas, existem condições. Amém? Para o barco não afundar, tinha que ficar atracado. Para as almas serem salvas, tinha que permanecer dentro do barco. Se não ficar dentro do barco, vai morrer. Se não ficar dentro da casa de Deus, morre. Quem está me entendendo? Amém? Não tem segurança. Portanto, meus amados irmãos, se eles tivessem ouvido a voz de Deus, não tinha perdido o navio. Quantas pessoas têm perdido aí? Perdido muitas coisas, porque não têm ouvido a voz de Deus. Ouve a voz de Deus, mas não coloca em prática. Aí leva um prejuízo aqui, uma pancada ali, um prejuízo lá, e você vai ganhando dinheiro, mas ao mesmo tempo a preocupação vai só aumentando na tua cabeça. Você não tem tempo para usufruir, você não tem sossego, você não tem paz, é prejuízo aqui, é aborrecimento ali, você não tem paz. Aquilo que Deus te dá não está justamente com a bênção completa de Deus, não traz alegria e tranquilidade. Portanto, nós devemos obedecer à palavra de Deus, né? Amém? Precisamos de obedecer o conselho do Senhor através de Paulo. Fique no navio. Amém? Obedeçam e as suas vidas serão poupadas. Não foi exatamente? Jesus disse isso. A minha vinda será como os dias de Noé. Casavam e davam-se em casamentos. Não é? Quantas pessoas entraram dentro da arca? Um monte de bicho. Mas 8 pessoas somente entraram. Não foi? Para eles sobreviverem, tiveram que estar dentro de onde? Da arca. 1 ano. Se lidando com a sogra, né? Com o cunhado. 1 ano. Todo dia. Com aquele cunhado folgado. Todo dia. Todo dia. De manhã cedo, não tem uma praça para relaxar, não. O que tinha que fazer? Catar estrume de elefante, rinoceronte, girafa, leão, tratar de passarinho, tratar de bicho, alimentar as cobras, os crocodilos, os casal lá, que tinha lá, tinha que tratar. Aí, aquela baldada de estrume, vamos embora, vamos levar. Uma janelinha de couve pequenininha, vamos jogar para fora. Tinha hora da vontade de sair para fora, não dá não? 1 ano naquela labuta, 1 ano olhando para daquele povo, já viu? Mesma pessoa. Você quer viver com uma pessoa, vive com ela. Quer conhecer uma pessoa, vive com ela. Você vai ver, é difícil. Até a gente mesmo é difícil, né? A gente é difícil, cri-cri, zoado. Ana, cri-cri. Tem gente que é tão cri-cri que não consegue nem conviver com ele mesmo. Está em casa sozinho, fala sozinho. Ele não consegue. Ele consegue perturbar ele mesmo. Ele consegue tirar o sossego dele mesmo. Parece que eu vou dar um troço. Parece que vai explodir. Perturba. Tem gente que é perturbado. É difícil. Mas ao mesmo tempo,
Dentro da igreja você acha que é diferente isso? O irmão é uma bênção, irmão. Vai viver com ele para você ver. Que zebra que é. Vive comigo, é. Pergunta a Renata lá. Zebra. Problemático, né? Tem. Irmão, não tem gente boa, não. Estou te falando para vocês. Não tem gente boa, não. Bom está morto. Ou está no céu. Amém? Não, tudo a mesma coisa, gente. Tudo a mesma coisa. Então, ao mesmo tempo, dá vontade de pular fora, não dá? Tem uns fofoqueiros dentro da igreja, não tem não? Graças a Deus não tem aqui, né? Mas na igreja do outro lá está cheio, não está? Tem uns fofoqueiros, tem umas línguas grandes, não tem? Gosta de tomar conta da vida dos outros, defeito, não tem? Eu não conheço aqui não, mas... Não tem? Tem não, né? Mas você tem que aturar. Tem uns crentes que é enjoado, ele vem falar a mesma coisa toda hora. Você tem que ter paciência para ouvir ele. Parece que está com um problema de cabeça. Mas tem que aturar. Ele já te contou aquele negócio 15 vezes, e vai contar 16. Você tem que ouvir. Ah, é. Como fosse o primeiro ouvido, ouvir, não. Tem que dar atenção. Não é brincadeira, não. Dentro da casa de Deus é problema também. Eu vou sair dessa igreja aqui, eu vou procurar outra, porque aqui só tem uns crentes doidão aqui, eu vou embora. Eu vou caçar outra igreja para mim. Se você achar uma igreja boa lá, você fala para mim que eu vou com você. Só que infelizmente não vão estragar a igreja de lá. Porque onde que tem gente tem problema. Sim ou não? Aonde que tem gente tem problema. Tem ou não tem? Tem problema. Dá vontade de sair fora do barco ou não dá? Dá. Eu acho que a Flávia vai cantar aquela música hoje. Abandona o barco. Dá vontade ou não dá? Dá vontade de pular fora, gente? Dá. Mas quando você chega com a cabeça para o lado de fora, você vê só gente morto. Você imagina os parentes de Noé. O próprio Noé, velho, 600 anos. Ô, gente perturbada, Deus colocou do meu lado. Dá vontade de dar uma nadada lá fora. Chega lá fora, tem gente, cadáver boiando, bicho boiando, morto. O quê? Eu vou entrar para dentro que está melhor. Amém? Com o pior que seja, na casa de Deus, e nós queremos, tentando administrar e melhorar cada dia mais, aqui ainda é melhor do que lá fora. Não abandone o barco, não fica dando desculpa, não. Amém? Pessoas que falam que saiu da igreja por causa do fulano Beltrano porque nunca conheceu Jesus. Quem conheceu Jesus verdadeiramente não dá essas desculpinhas esfarrapadas, não. Amém? Quem conheceu Jesus verdadeiramente, a não ser que você tenha um pastor safado. Seu pastor safado, ladrão, prega mentira, não prega a verdade, desonesto, adúltero, largou a mulher dele para casar com outra novinha. Eu saio fora desses caras. Claro, vou rapar fora. Vou procurar uma igreja de direito, um homem de Deus. Mas fora disso, não. Então, dentro do barco é melhor. A ordem de Deus é estar dentro do barco. E dentro do barco Deus vai te guardar. E nós continuaremos na direção do Espírito Santo até chegar ao nosso porto seguro. Amém, pessoal? Quem me entendeu, diga glória a Deus. Eu dei uma descontraídazinha porque só cacetada, né? Ninguém merece, né? Até meu lombo está doendo. Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus?